dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao SMRTDF. Eu gravo vídeos relacionados a assuntos e tópicos importantes da saúde, como doenças, tratamentos, curiosidades. E, por exemplo, eu vou usar esse canal para ensaiar seminários, porque eu fico muito nervosa, é meu primeiro semestre na faculdade de biomedicina. E eu ainda não estou acostumada a falar tanto assim em um seminário. Mas vamos pro vídeo. Bom, o tema hoje é sobre anemia falciforme. A anemia falciforme foi descrita pela primeira vez em 1910 pelo médico James B. Harry, um médico americano. E ele observou em um paciente de origem africana glóbulos vermelhos com formato anormal, em forma de foice. Por isso veio o nome falciforme. Durante o exame de sangue, o paciente apresentou sintomas como fadiga, dor, palidez. E eu vou detalhar para vocês mais à frente os sintomas. O que hoje associamos à anemia falciforme foi observado pelo estudante de medicina Ernest Irons, que por coincidência trabalhou com Herrick. Foi quem deu uma olhada no microscópio e começou a desenhar as células que ele observou no microscópio. Mais tarde, a causa genética da doença foi sendo compreendida ao longo do século XX, em 1949, porque o cientista Linus Pauling demonstrou que a anemia falciforme era causada por uma alteração molecular na hemoglobina, tornando-se a primeira doença humana associada à mutação genética identificada. Mas vamos lá detalhar os sintomas da anemia falciforme. Bom, a fadiga e a fraqueza da anemia crônica ou anemia falciforme é causada porque os glóbulos vermelhos têm uma vida útil muito curta, cerca de 10 a 20 dias, que não é nada normal, pois o tempo de vida útil dessas células, glóbulos vermelhos, é de 120 dias numa pessoa saudável, o que leva a uma produção insuficiente de hemoglobina. Sintomas: cansaço frequente, falta de energia, muita palidez, tontura e dificuldade de concentração, o que é engraçado, pois, por muito tempo, pessoas que tinham anemia falciforme, quando tinham baixo rendimento, eram chamadas de preguiçosas, de malucas, de esquisitas, mas essas pessoas, elas só estavam muito doentes e não conseguiam nem se concentrar. Crises de dores. O formato anormal das hemácias faz com que ela coagule e bloqueie o fluxo sanguíneo em pequenos vasos. Isso causa dor intensa, principalmente nos ossos, articulações, peito, abdômen e costas. Ela é frequente e pode esporadicamente aparecer e durar horas ou até mesmo dias. Muitas vezes vai exigir hospitalização e uso de analgésicos muito fortes. A obstrução dos vasos sanguíneos pequenos dessa região podem ficar nas mãos e nos pés, que é a dactilite, muito vermelho, e isso foi principalmente observado em crianças pequenas por possuírem a pele mais delicada e fina.
Bom, infecções frequentes. Por causa dos danos no baço, que é um órgão muito importante para a defesa imunológica, e causado pelas células falciformes, acaba que uma infecção bacteriana grave, como a pneumonia, meningite, sepse e febre altas frequentes, pode causar ali uma morte muito rápida em resposta a uma infecção que poderia ser leve numa pessoa saudável. E isso necessita de uma atenção muito rápida, porque a pessoa pode sofrer muito em pouco tempo. Ela pode desenvolver toda uma infecção, sendo que uma pessoa normal demoraria semanas até mostrar uma resposta inflamatória tão grave. Icterícia. A icterícia é quando a pele dos olhos fica amarelada e algumas partes da extremidade do corpo também ficam amarelas. Isso acontece porque as hemácias vão estar ali e vão liberar bilirrubina em excesso no sangue e vai causar essa cor amarelada, porque a bilirrubina não vai estar indo para o local certo, porque a bilirrubina ela é para ser descartada do nosso corpinho através da urina e das nossas fezes. O atraso e o crescimento na puberdade. Bom, quem tem anemia falciforme pode apresentar um crescimento lento, as crianças podem ser menores do que elas deveriam ser e elas podem acabar tendo uma puberdade muito lenta. Por exemplo, meninos de quase 18 anos com voz muito fina, com estatura baixa e com o corpo de criança, problemas de visão. Por muito tempo, foi encarado esse detalhe com desdém porque acharam que eram miopia ou outros problemas, porque apresenta manchas na visão e até mesmo uma cegueira do nada, porque está bloqueado os vasos sanguíneos que irrigam a retina da pessoa. E isso requer todo um acompanhamento de oftalmologista e de médicos especializados em hematologia. Priapismo nos homens. É um sintoma que acarreta nos homens por causa da obstrução do fluxo sanguíneo no pênis e causa uma ereção prolongada, muito dolorosa e não relacionada a desejo sexual. Pode causar impotência se não for tratado rapidamente. Complicações em órgãos vitais. Como sabemos, o coração é o único órgão que não tem câncer, mas isso não significa que ele não vai ficar cansado caso hemácias e células sanguíneas acabem prejudicando o funcionamento dele. Pode acarretar numa insuficiência cardíaca. Síndrome torácica aguda, que é semelhante a uma pneumonia. A pessoa ficará com muco, ficará cansada, tossindo muito e sem poder respirar, sem o uso de bombinhas, aparelhos e ajudas externas. Nos rins, a dificuldade na concentração de urina causa uma insuficiência renal, porque muitas coisas que deveriam ser liberadas acabam acumulando ou o órgão vai parando de funcionar porque o corpo não está filtrando o sangue para lá e os nutrientes que deveriam alimentar e ajudar os tecidos desses órgãos. O fígado vai ficar sobrecarregado na destruição das hemácias e vai acabar resultando ali numa dor no fígado e na falência desse órgão que é tão importante no funcionamento do corpo humano. Em conclusão, a anemia falciforme não afeta apenas o sangue, mas o corpo como um todo. Os sintomas variam em intensidade, frequência e o acompanhamento médico multidisciplinar é essencial para garantir a qualidade de vida do paciente, pois sabemos que a anemia falciforme afeta vários aspectos da vida de uma pessoa, tanto a concentração quanto a vida ou até mesmo as necessidades fisiológicas da pessoa. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.